um grande técnico, existem grandes técnicos que fizeram com que esse time pudesse ser montado. A minha fala hoje vai ser sobre a defesa do executado, como bem disse a professora, seja porque eu já não aguento mais falar sobre desjudicialização, a professora Flávia já me ouviu várias vezes, e alguns colegas também, seja porque eu quero trazer aqui um outro olhar, um outro enfoque, porque normalmente a gente fala sempre da crise da efetividade da execução, da falta de bens, do devedor quanto mais, mas a gente também se esquece que o executado é um sujeito de direitos, o executado deve sim ter os seus direitos reconhecidos judicialmente, e por essa razão eu escolhi falar nesse meu tempo aqui, nesse recorte, da exceção de pré-executividade. Eu tinha até preparado uns slides, mas eu não vou me arriscar a colocá-los aqui, porque eu estou com receio de cair, e aí depois eu me comprometo a quem tiver interesse fazer a entrega desse material, e aí já peço aqui aos colegas, todo mundo que está me ouvindo, quem vai me ouvir aí no futuro, que entre em contato pelo @professor Márcio Faria, seja pelo Instagram, seja o e-mail, seja as mais variadas redes sociais, que eu faço questão de dialogar e que a gente fazer também esse envio. Pois bem, para que as pessoas possam, de fato, ter noção do que a gente vai falar, porque muitos aqui certamente são alunos da graduação, muitos alunos ainda estão eventualmente fazendo a disciplina ou ainda vão efetivamente entrar na execução, eu queria fazer um resgate histórico, falar um pouco sobre o que é a exceção de pré-executividade. A maioria da doutrina considera que a exceção adveio da brilhante mente do professor Ponte de Miranda, que num célebre caso em 1966, chamado caso Mannesmann, havia uma hipótese bastante interessante sobre a análise. Nesse caso, essa empresa estava sofrendo uma execução que era claramente injusta. A respeito disso, o juiz havia recebido a execução e havia determinado que a empresa fizesse o pagamento ou a sua defesa. É importante lembrar que, naquela época, em 1966, o único meio de defesa que havia previsto em lei era a ação de embargo do executado, que exigia, e isso durou por muitos anos, a garantia do juízo. Em outras palavras, para que a empresa pudesse se defender, ela precisava oferecer bens em garantia, precisava apresentar bens à penhora. E ela ou não queria ou não podia assim fazer. Então, muito brilhantemente, o professor Ponte de Miranda fez esse caso. Ele disse, olha, ela tem, como toda demanda, que atender às condições da ação, hoje em dia nem se fala mais nisso, mas, enfim, naquela época isso era bastante tranquilo, e uma das condições da ação executiva é o interesse de agir, não há nessa demanda falta interesse de agir ao exequente. Não há executivo válido e eficaz nessa demanda, falta o interesse de adequação a esse exequente. E, consequentemente, tratando-se de uma matéria de ordem pública, tratando de uma matéria cognoscível de ofício, o juiz nem deveria ter admitido essa execução. O juiz nem deveria ter aberto esse processo executivo. E se o fez de forma incorreta. Por que, então, não seria possível que o executado, em vez de se defender pela ação de embargos, que exige todo o procedimento característico e principalmente a garantia do juízo, por que a gente não pode simplesmente provocar o executado por meio de uma simples, provocar o juiz por meio de uma simples petição, dizendo basicamente, excelência, você não deveria ter admitido essa execução, já que o fez, estou aqui te alertando, porque nesse processo falta uma das condições da ação. A essa petição, o professor Ponte Miranda chamou de exceção de pré-executividade, nome esse que, infelizmente ou felizmente, é bastante criticado pela doutrina. Como nós sabemos, a ideia clássica é de que exceção comporta defesas que não são defesas cognoscíveis de ofício. As objeções, sim, são defesas cognoscíveis de ofício. Então, se a ideia central era que nesse processo se discutisse matérias de ordem pública, matérias cognoscíveis de ofício, não haveria, na verdade, o caso de uma exceção de pré-executividade, e sim uma objeção. E, na verdade, nem de pré-executividade, porque pré dá uma ideia de aquilo que vem antes. Né? Nós estamos aqui pré-almoço, alguns até já pularam essa fila. Mas também não seria o caso de pós-executividade, porque a execução não acabou, a execução está em curso. Então, o melhor nome talvez não fosse nem exceção de pré-executividade, nem pós-executividade, mas sim de não-executividade. E há um célebre texto do professor Barbosa Moreira a respeito disso, também citado, por exemplo, do professor Alexandre Freitas.
Independentemente da nomenclatura, esse é o nome que pegou. Todo mundo deles se vale, os advogados deles se valem, e a gente acaba sempre falando de exceção de pré-executividade. E o que é, então, efetivamente, a exceção? A exceção é um meio de defesa que é possível de ser utilizado tanto no título executivo judicial quanto no título extrajudicial. Pouco importa, portanto, se o executado estiver sofrendo um processo de execução, por exemplo, lastreado em um contrato ou em um cheque, ou se ele estiver sofrendo um cumprimento de sentença, lastreado, por exemplo, no cumprimento de sentença de um título arbitral, ou, por exemplo, no cumprimento de uma sentença judicial. Para além disso, um outro ponto importante é que a exceção de pré-executividade, a meu ver, e aqui eu já quero lançar a minha primeira premissa, ela mesmo depois das reformas processuais executivas, lá de 2006, a Lei 11.382, e em 2015, com o CPC, a Lei 13.105, ainda é possível, ainda há interesse na utilização da exceção de pré-executividade. Por que eu quero lançar essa premissa? Alguns autores chegam a dizer que depois do artigo 518 do CPC de 2015 e também do artigo 803, parágrafo único do mesmo Código, não seria necessária mais a utilização da exceção, porque há uma petição possível ser feita em juízo, na qual vai se discutir a falta de pressupostos regulares de desenvolvimento desse processo executivo. Então, eu não precisaria mais falar em exceção de pré-executividade, bastaria eu me valer dessa petição prevista no artigo 518 ou no artigo 803, parágrafo único, como mencionado. Mas o que, por outro lado, não seria essa petição, senão a própria exceção de pré-executividade? Vejo, então, meus caros, minhas caras, que, na verdade, aqui é uma questão meramente, a meu ver, terminológica. Você, eventualmente, vai olhar para esses dois dispositivos que eu mencionei e vai dizer, olha, aqui e ali está positivada a exceção de pré-executividade. Outros vão dizer, não, não é exceção, mas é uma petição para que você vá alegar desse determinado tipo de vício. E dê a ela o nome que você quiser dar. Não interessa. O que é importante é que você, como executado, pode, a qualquer tempo, porque essas matérias não precluem, com algumas exceções, daqui a pouco eu vou dizer, você pode se valer de uma petição dentro do processo, portanto, uma defesa endoprocessual, para discutir questões que o juiz deveria ter conhecido de ofício e não o fez. Outro ponto importante é que, segundo a mais recente jurisprudência do STJ, são dois os requisitos para que a exceção de pré-executividade possa ser admitida. Um de ordem material e um de ordem formal. Aqui eu já posso até mencionar um julgado para que alguns colegas depois possam dele conhecer, se assim quiserem. Recurso especial número 1.912.277 do Acre, da terceira turma do STJ. Qual é o primeiro requisito, então? Requisito material. É o que eu já mencionei há pouco. A matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. Aquelas que alguns autores chamam de ordem pública, outros preferem chamar de matéria cognoscível de ofício. Pouco importa. O segundo requisito, que eu ainda não mencionei, quero agora falar, é o requisito formal. Essa matéria que está sendo levantada, a respeito dela, não pode haver dilação probatória. Então, se eu quiser alegar uma matéria cognoscível de ofício, eu preciso de prova pré-constituída, para fazer uma analogia aí com a lei do mandado de segurança. Imagine, por exemplo, que eu quero discutir que há prescrição de determinado crédito. Para demonstrar que há prescrição, eu preciso do próprio processo retirar todos os elementos para a convicção do juiz. Se eu precisar, por exemplo, de um processo administrativo para demonstrar que houve ali a prescrição daquele crédito, por exemplo, no crédito tributário, a exceção de pré-executividade não vai ser admissível. Um outro caso, para ficar em um outro exemplo, citando até um processo que eu mesmo perdi. A gente sempre conta vitórias, né? Mas eu vou contar uma derrota. Afinal de contas, a gente é vascaíno nas vitórias e nas derrotas. Importante mencionar aí. Nesse outro processo que eu tive, no TRF da primeira região, eu discutia a ilegitimidade do meu cliente, a ilegitimidade do executado. A legitimidade, como nós sabemos, é sim uma matéria cognoscível de ofício, assim, uma matéria de ordem pública. Mas para defender e para demonstrar que ele não tinha legitimidade, entendeu o juiz Acó e também o juiz de quem, então eu perdi nas duas instâncias, que precisaria demonstrar que aquele executado, que era o sócio de uma pessoa jurídica, não tinha poderes de gerência para administrar aquela empresa. Nesse caso, especificamente, entendeu o judiciário que eu não tinha conseguido produzir essa prova e, portanto, a exceção de pré-executividade não era aceita. Vejam, portanto, vocês, meus caros, minhas caras, que eu preciso juntar os dois requisitos, requisito material e requisito formal. A esse respeito, posso mencionar também a súmula 393 do STJ,
que diz expressamente da admissibilidade da exceção de impreventividade, desde que se trate de matéria revulsiva de ofício e ainda que não tenha dilação probatória. Seguindo um pouco mais e falando de alguns aspectos procedimentais da exceção de impreventividade, é importante dizer que ela não tem efeito suspensivo, até porque me parece que ela nem sequer está prevista na lei. Mas, e aí fica aqui a minha segunda questão, meu segundo ponto de reflexão. Será que, mesmo não havendo previsão expressa de efeito suspensivo na lei, portanto, mesmo não havendo efeito suspensivo OPELEGES, será que se estiverem presentes no caso concreto os requisitos ensejadores da tela provisória, isso não seria possível? Em outras palavras, será que se eu demonstrasse fumus boniuris, periculo in mora, garantia do juízo, fizesse um requerimento, será que eu não conseguiria ali atribuição de efeito suspensivo à minha petição de exceção de impreventividade? E parece que a resposta é positiva. É bem verdade, e aí é importante frisar, que a gente não tem efeito interruptivo. Preciso dizer, eventualmente você está no prazo para fazer a defesa típica, no prazo para fazer embargos ou para fazer a impugnação de sentença, e você faz essa impreventividade. 3 meses depois, o juiz rejeita, dizendo, olha, aqui não era caso de exceção. Então agora eu quero fazer os meus embargos, ou então eu quero agora fazer a impugnação. Não vai ser possível, porque a exceção de impreventividade não tem efeito interruptivo, ela não faz com que você possa depois ter o seu prazo renovado. E é por essa razão também que eu quero lançar aqui um terceiro ponto de reflexão. Como eu disse anteriormente, diz o STJ, e posso citar aqui um julgado, o julgado 1.327.511 do Rio Grande do Sul, da 4ª turma do STJ, não há preclusão para as matérias de ordem pública. Então, imaginem os senhores e as senhoras o seguinte caso. Imagine que eu tenha 3 matérias para alegar. Eu sou o executado e tenho 3 matérias para alegar. O que a boa-fé demandaria que eu fizesse? Demandaria que eu analisasse, na minha exceção de impreventividade, as 3 matérias. Por exemplo, a falta de legitimidade, a prescrição, ou, por exemplo, a incompetência do juiz. Mas eu, de propósito, não faço isso. Eu faço uma primeira exceção de impreventividade, levantando uma única matéria. Obviamente que a respeito dela vai ter que ser necessário o contraditório. Então, o exequente vai ser chamado a se manifestar. O exequente. O juiz vai decidir e, eventualmente, vai rejeitar a minha alegação. Eu faço um recurso. Esse recurso de agravo de instrumento chega ao tribunal, o tribunal rejeita o meu recurso, eu faço um recurso especial. 3 anos depois, por exemplo, realmente eu perdi essa minha primeira defesa. O processo de execução volta a andar. Eu faço outra exceção, levando a segunda matéria. E aí a história recomeça. Alego, por exemplo, agora a falta de legitimidade. O juiz abre vista à parte contrária, a parte contrária rebate, o juiz decide, eu agravo, chega no tribunal, eu perco, faço recurso especial. Quando, de fato, eu acho que a questão vai andar, eu faço uma terceira exceção de impreventividade, alegando tudo. Vejam o que eu estou fazendo. Eu propositadamente fatiei, dividi as minhas matérias de ordem pública para fazer com que o processo demore mais. Já que não existe preclusão, já que se trata de uma matéria de ordem pública, por que eu não posso fazer isso? É claro que, falando a história toda, assim, fica fácil perceber a minha manobra protelatória. Mas, num caso concreto, será que é possível perceber isso? O que eu quero que a gente perceba é que é indispensável, mesmo a respeito das matérias de ordem pública, que a gente fale sobre boa-fé, que a gente fale sobre lealdade. Eu sou suspeito para falar sobre o tema, essa é a minha tese de doutorado, mas eu tenho visto aqui de forma bastante preocupante a falta de análise dos princípios e normas fundamentais que nós normalmente falamos lá no processo de conhecimento. Quando chega na execução, parece que porque está muito longe no código, lá dos artigos iniciais para o final, as pessoas parecem esquecer de que as normas fundamentais também se aplicam à execução. Um terceiro e último ponto de reflexão, eu prometo que eu estou aqui caminhando para o final, tem a ver com a recorribilidade e com o cabimento de honorários na exceção de impreventividade. Como nós sabemos, a exceção é uma petição simples, que dispensa o recolhimento de custos, que deve respeitar o contraditório, como eu falei, é apresentada no bojo da própria execução e, claro, o juiz tem que apreciá-la mediante decisão fundamental. Em relação ao recurso, a doutrina considera que há uma recorribilidade segundo eventum litis. Explico.
de acordo com o resultado da lide, traduzindo a expressão em latim para o português, de acordo com o resultado do processo. Quando eu entro com a exceção, eu não sei necessariamente qual é o recurso que vou entrar depois, porque depende do resultado daquela exceção. Imaginemos que eu tenha feito uma exceção, alegando, por exemplo, que todo o crédito do exequente está prescrito. Se a minha exceção for acolhida integralmente, eu vou conseguir fazer com que a execução seja extinta. Isso, portanto, vai ser uma sentença. E a parte que contra ela quiser recorrer, como nós sabemos, vai ter que usar uma apelação. Agora, por outro lado, imagine que eu faça essa mesma exceção e ela seja acolhida em parte ou rejeitada. O juiz diga, não, de fato tem prescrição, mas não da maneira como se está colocando. Não são todos os créditos que estão prescritos. Ou, não há prescrição. Não há prescrição, você contou o prazo errado, não está prescrito. Nessas duas situações, repetindo, acolhimento parcial e rejeição da exceção de prescritividade, a execução vai continuar. A execução vai seguir o seu curso. E, portanto, aqui eu tenho uma decisão interlocutória, cuja recorribilidade, como nós sabemos, é via agravo do instrumento. E aí aqui eu não preciso nem de rol taxativo mitigado, porque o parágrafo único do 1015 expressamente fala que para execuções é cabível, quando houver decisões interlocutórias, é cabível o agravo do instrumento. Vejam, portanto, que a recorribilidade, como eu disse, tem relação com o conteúdo da decisão que é proferida no bojo da exceção de prescritividade. E a mesma ideia vale para os honorários, e aí, assim, é a minha reflexão final. O STJ tem entendido que, se a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir a execução, é cabível a fixação de honorários de sucumbência. Se, por outro lado, ela for rejeitada, como disse anteriormente, isso é um mero incidente e não vai haver ali a fixação de verbas sucumbenciais. Isso, se for considerado coligado ao que eu mencionei há pouco sobre a boa-fé, reforça até a manobra procrastinatória do executado, porque ele sabe que, se ele perder, ele não vai ser condenado ao pagamento de verbas honorárias. Então, é mais um incentivo. Primeiro, ele não pagou custos para entrar com exceção. Ele, se perder, não tem a verba comercial e ele tem o melhor dos mundos, que é protelar o processo, que é tudo aquilo que ele queria. E aí vão dizer alguns colegas, Márcio, mas não tem efeito sucessivo, a execução vai prosseguir. Em tese, sim. Mas na prática, quem advoga um pouquinho, quem tem um pouco de prática forense, sabe que nem sempre acontece isso. Os juízes, quando tem alguma situação dessa magnitude, normalmente esperam para dar andamento, porque tem receio de alguma nulidade posteriormente. E aí, então, repetindo, nós vimos que, quando a exceção for rejeitada, não cabe honorários. Quando ela for acolhida, sim, vai ser cabível a fixação de honorários. Mas, e aí é o detalhe final, é importante a gente tomar em conta a recente lei 14.195, que é a lei que alterou o processo de execução, não só o processo de execução, alterou o CPC. É uma lei, inclusive, impugnada por uma ADI, que está pendente no Supremo, salvo o melhor juízo, ainda não foi julgada, a ADI número 7005, cujo relator é o ministro Barroso. E lá diz expressamente, agora no CPC diz expressamente, com base no artigo 921, parágrafo 5º, que a execução vai ser suspensa, primeiro lá no 921 ela diz que vai ser suspensa quando não se encontrarem bens penhorados. Depois disso, no parágrafo 5º, diz que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. Em outras palavras, o que está dizendo o legislador, então, nessa lei que até hoje, por enquanto, está em vigor? Se a execução for extinta por conta da prescrição intercorrente decorrente da falta de bens, não vai caber honorário de sucumbência. Essa regra, ela reflete o que a jurisprudência já vinha dizendo, né? O credor, coitado, não encontrou nada, ficou com prejuízo, tentou encontrar bens do devedor, não encontrou, e depois não vai ter que pagar honorário de sucumbência, não é razoável. É isso que diz a regra
explicando de forma bastante breve. A questão é a seguinte: eu acabei de mencionar que a regra geral é: se a exceção for rejeitada, não cabe honorários. Se ela for acolhida, cabe honorários. Agora, se ela for acolhida para reconhecer a prestação intercorrente decorrente da falta de bens, juntando, portanto, as duas regras, a consequência que parece que nós vamos ter que criar um distinguish. Vamos ter que criar uma distinção. A exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução, quando for constatada a pressão intercorrente por falta de bens, não mais vai dar ensejo à condenação em honorários de sucumbência. Isso não é uma ideia que eu tirei do nada. Isso já está na jurisprudência CJ para execuções fiscais. A segunda turma, no recurso de embargo de declaração, no agravo de instrumento, no recurso especial número 1892578, julgamento de março de 2022, já disse expressamente, analisando o tema 421, que quando houver o reconhecimento da extinção da execução por pressão intercorrente, desde que a Fazenda Pública não resista, não cabe honorário de sucumbência. Então, vejam, meus caros e minhas caras, para concluir, que me parece que essa provavelmente vai ser o reflexo não só das execuções fiscais, mas em todas as execuções. Para concluir, se a exceção de prioridade for feita com o reconhecimento de prescrição intercorrente e não tiver havido resistência do credor, me parece que aqui nós também vamos ter mais uma hipótese de não fixação de honorário de sucumbência. Bom, tentei de forma bastante breve resumir algumas reflexões que tem sobre a exceção de pré-atividade. Como dito, estou à disposição dos colegas,